Salve, salve, galerinha! Paulada tá na área, se liga na Bio tá na área. Você achou que eu fosse deixar você na mão, né? Moçada, você vai fazer a prova agora da segunda fase da Unesp, dia 8 de maio? Cara, eu tô montei uma aula show de bola com temas diferentes das outras duas dicas que eu já falei pra Unesp. Portanto, se você quiser arrebentar na prova da Unesp com esse mundo de dica que o Paulada te deu da prova de biologia, não perca esse nosso último vídeo, que eu tenho certeza que você vai arrebentar. Ó, segura a mão, Paulada já volta, já já. Produção, roda a vinheta! Salve, galerinha! Adivinha quem voltou? Bicho, é o seguinte, antes da gente começar e continuar, na verdade, a falar sobre essas dicas maravilhosas relacionadas à segunda fase da Unesp, moçada, eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha com a galera, porque isso é muito importante para todos nós. Belezeira, moçada? Vamos socar a bota? Bicho, é o seguinte, Paulada montou, na real eu já dei duas revisões para vocês relacionadas à Unesp, uma relacionada à primeira fase e outra que nós fizemos para a segunda fase, mas ela acabou não acontecendo e agora foi remarcada e Paulada está preparando uma nova, na verdade preparei uma nova revisão para vocês, uma nova aula dica, aulão, como vocês queiram chamar. Tudo bem? Vamos lá? Galera, eu priorizei aqui trazer alguns temas que eu acho que são chavões, né? Por mais que nós já tenhamos em alguma situação já conversado, discutido a respeito, mas cara, é muito importante que nós lembremos estes fatores aqui, neste momento, agora. Vamos nessa? Então, ó, eu vou passar aqui a minha tela para nós. Aê, galera, agora vocês estão vendo, olha lá. Aulão Unesp, segunda fase 2021, parte 2. Agora vai! Eita, que beleza, moçada! Nós estamos aqui mostrando para vocês a magnífica Unesp, né? Olha lá, ó. Aqui, ó. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É, meu irmão estudou na Unesp. Aqui, moçada, estou mostrando aqui para você. Caso você ainda não nos segue lá no nosso canal do Instagram, Se Liga na Bio Oficial. @Se Liga na Bio Oficial. Importantíssimo, sabe para quê? Para que vocês possam acompanhar um monte de conteúdo que tem lá. Dá uma corridinha, dá uma olhadinha no Se Liga na Bio Oficial, que eu tenho certeza que tem um monte de coisa boa para que vocês possam desfrutar. Moçada, vamos nessa? Vamos começar a nossa brincadeira? Bicho, agora nós vamos socar a bota, Paulada só vai parar a hora que nós acabarmos. Belezeira? Todos estão preparados, firmes e fortes? Vamos lá, moçada, força, vamos todo mundo junto. Galerinha, primeiro assunto que nós podemos citar para você, claro que não podia ser diferente, é um assunto extremamente importante, denominado como sendo osmose, né? Você pode observar aqui que nós estamos falando da osmose. Galera, a osmose, na real, ela representa um tipo de transporte através de membrana, que representa para todos nós um transporte passivo, ou seja, não há gasto de energia, é um transporte a favor de um gradiente de concentração, mas é claro que quando nós falamos em osmose, é uma difusão particular, uma vez que nós estamos trabalhando especificamente com o deslocamento, com o translado do solvente, que no caso será a água, e não do soluto, como convencionalmente nós discutimos quando nós falamos sobre difusão simples, difusão facilitada. Moçada, vamos lá? Então é o seguinte, ó, é a passagem de um solvente, água, através de uma membrana semipermeável porque ela não permite a passagem do soluto somente da água, de uma solução hipotônica de menor concentração para uma solução hipertônica de maior concentração. Nós estamos falando de concentração, moçada? Estou falando de partículas de soluto em relação ao volume que existe aí de água. Portanto, hipotônica são aquelas em que a concentração de soluto será menor, hipertônica serão aquelas em que a concentração de soluto será, ou serão, no caso, maiores. Tudo bem? Deve-se ressaltar, deve-se resultar no equilíbrio das concentrações entre os dois meios. Então, toda vez que nós colocamos dois meios com concentrações diferentes, a tendência é que eles mantenham, depois de um certo tempo, basicamente, a mesma concentração, os dois recipientes, os dois meios, basicamente equilibrados quanto a este fator. Então, galera, só para ilustrar para vocês aí bonitinho, olha lá, ó, nós estamos aqui demonstrando para vocês
rapidamente, só para que vocês possam observar aqui comigo? Boa! Olha lá, nós estamos falando aqui de um meio hipertônico, que nós vamos chamar sempre de meio mais, perfeito? E aqui nós estamos falando de um meio hipotônico, que a gente sempre denomina como sendo menos. Galera, observem que na figura, bicho, através das estruturas presentes na própria membrana, nós podemos observar a passagem de água, né? Olha lá, as partículas aqui em azulzinhas, bolinhas em azuis representam água, podendo observar um deslocamento, portanto, para esta região, né, moçada? Olha lá, passando desta região para aquela, de uma região de menor concentração de soluto, portanto está sobrando água, para uma região de maior concentração de soluto, onde teoricamente está faltando água. Vamos beber água falando nisso. Legal, moçada, show de bola, entendeu o conceito? Então isso é osmose, passagem de água de um meio de menor concentração para um meio de maior concentração. Existe um experimento clássico que nós estamos aqui observando juntamente com vocês. Estamos falando de um modelo em que você observa um recipiente, em que nós temos dentro dele uma membrana semipermeável, que está sendo representada aí por esta linha amarela, laranja, enfim. Deste lado aqui uma solução hipotônica e deste lado aqui uma solução hipertônica. Moçada, aqui nós estamos observando então água solvente, né, no caso, perdão, engasguei com a própria saliva. Eita, que beleza! Essa água que está aí presente, sendo representando o solvente, e aqui a sacarose correspondendo ao soluto. Portanto, nós temos dois recipientes. Este correspondendo ao meio menos concentrado e este correspondendo ao meio mais concentrado. Galera, por osmose, a tendência é que a água passe do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Portanto, este volume vai aumentar e, consequentemente, este volume vai diminuir, que é exatamente o que você está visualizando aqui nesta figura. Show de bola? Isso é osmose. Boa! Então, nós igualamos as concentrações por variação do volume hídrico, hein? Isso é importante que você entenda relacionado à meiose. Opa, a osmose. Paulada, vamos supor, moçada, que agora aqui, ó, estou tentando desenhar aqui para vocês. Imagine que isso que eu estou fazendo aqui, ó, seja uma placa, uma tampa, que eu consiga colocar nesse recipiente e que, através desta tampa que estamos cobrindo a superfície desse recipiente, imagine que eu vou exercer aqui uma pressão, perfeito? Em que eu consiga empurrar essa água de volta para o recipiente e, portanto, consiga, devido à pressão, à força ali que eu estou exercendo, para segurar esta placa, eu vou impedir com que a água saia deste recipiente e, consequentemente, chegue até o outro. Então, imagine, eu empurrei essa tampa e eu devolvi a água. Então, eu estou segurando. Se eu soltar a tampa, a tendência é que a água desloque-se no sentido do recipiente de maior concentração. Mas por que eu estou te dizendo isso? Essa pressão que você exerceu para segurar ou impedir a passagem de água, isso é o que nós chamamos de potencial ou pressão osmótica. Ah, Paulada, é a força que você está exercendo para impedir com que a água possa se deslocar em relação ao recipiente de maior concentração. Isso é pressão osmótica. Show de bola? Legal, moçada, tranquilão. Portanto, agora quero te mostrar um fator importante que eu acredito que possa cair na tua prova. Olha lá! Galera, já ouviu falar em osmose animal? Claro que sim. Nós vamos pegar hemácias, tá ligado? Hemácias são células do nosso sangue. E nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar esta sua hemácia, uma célula que transporta oxigênio no seu sangue, que você conhece, enfim. Eu vou colocar esta hemácia numa solução isotônica. Então, a solução em que eu estou colocando esta hemácia é de mesma concentração que o citoplasma desta hemácia. Portanto, nós podemos identificar o seguinte fator. Galera, percebam consequentemente comigo aqui, ó, neste recipiente, que nestas condições de concentrações iguais, a quantidade de água que entra na hemácia é exatamente correspondentemente igual à quantidade de água que sai. Ou seja, se duas moléculas entrarem, duas vão ter que sair. Conclusão da nossa história, né? Estou colocando um esquema que demonstra, então, a entrada de água equivale, a saída de água equivale à entrada. Quando isso acontece, moçada, nós dizemos que a célula está em
equilíbrio, olha lá, nós definimos como equilíbrio, estou abreviando, né? Que nós chamamos de dinâmico. Ah, paulada, então quer dizer que esta célula está em equilíbrio dinâmico? Isso, ela está equilibrada, mas pode ter movimentações de moléculas d'água. Claro, se 10 entrarem, 10 vão ter que sair e se mantém em equilíbrio. É isso que acontece quando você coloca em meios com soluções, né, de mesma concentração. Agora, galera, nós vamos colocar esta hemácia, essa célula do sangue, numa solução hipertônica. Então, olha lá para você ver o que vai acontecer. Se a solução é hipertônica, e segundo o conceito de osmose, a solução hipertônica retira a água do outro meio, que é hipotônico, nós podemos observar então o seguinte, moçada. Observem juntamente comigo que a saída de água é muito mais intensa. Portanto, esta célula ela vai perder água para o meio. No entanto, que quando ela fica com esse aspecto, ela é chamada de crenada, uma célula crenada. Ah, entendi. Então, quando colocada numa solução hipertônica, ela vai perder água. Fantástico. Galera, agora vamos lá. Solução hipotônica. Vamos colocar essa hemácia numa solução hipotônica de baixa concentração comparado com o seu citoplasma. Opa, observem que é o seguinte, moçada. Agora, olhem na figura que interessante, né? A quantidade de água que está entrando é muito grande, porque foi colocada numa solução hipotônica. Então, o meio citoplasmático desta hemácia é mais concentrado, então ele puxou água por osmose. Desta forma, nós observaremos esta célula sofrendo um conceito que nós chamamos de hemólise. Paulada, o que é uma hemólise? Ela vai encher tanto de água que vai chegar o momento que ela vai romper. E aí o líquido, ele vai ficar basicamente todo avermelhado, uma vez que nós estamos falando de hemácias. Tudo bem, moçada? Lembrou? Entendeu? Bicho, a chance de cair isso para você é gigantesca. Então a nossa primeira diquinha de citologia, a nossa primeira revisão, dica, como você queira, aí está demonstrada a todos vocês. Vamos nessa? Galerinha, gostaria de falar um pouquinho agora, ou relembrar um pouquinho com vocês, sobre o dogma central da biologia. Paulada, que papo é esse de dogma central da biologia? Pois é, moçada. Mas antes de eu falar sobre o dogma central da biologia, eu gostaria que você observasse comigo o seguinte. Dá um zóio aqui, ó. Imaginemos, moçada, que nós estamos aqui observando uma molécula de DNA, tudo bem? Claro que eu estou representando ainda lá aqui para você, ó. Pá. Olha que belezinha, né, moçada? Muito bem. Então imaginemos que isso aqui que o Paulada está desenhando para vocês seja uma molécula de DNA. Lembrando que a molécula de DNA é formada por vários monômeros que nós chamamos de nucleotídeos. Galera, quando eu considero um pedaço desta molécula de DNA, este pedaço ele vai apresentar, obviamente, uma sequência de nucleotídeos. Lembrando que nucleotídeos são formados por uma pentose, um fosfato e uma base nitrogenada, que no caso do DNA pode ser adenina, timina, citosina, guanina, qualquer uma delas. Então, ó, o que é um gene? Gene, moçada, corresponde exatamente a um segmento, um pedaço da molécula de DNA, e este pedaço ele vai ter início e, consequentemente, fim. E isso já já a gente lembra e comenta com vocês. Legal? Então, ó, o que é um gene, né? Ó, observe comigo, o que é um gene? Representa um segmento da molécula de DNA com sequência de nucleotídeo específica. Isso é o que nós definimos como DNA. Show de bola? Então agora aqui, ó, eu vou apagar aqui o nosso negócio, rabisqueira, e agora eu gostaria de citar um outro fator para vocês. Galera, o que significa código genético? Bom, o código genético, ele corresponde ao seguinte. Você lembra que o nosso DNA, ele é formado por pares de bases nitrogenadas. Lembra? São duas fitas de nucleotídeos ligadas, né, às bases nitrogenadas. E aí você tem uma sequência que pode ser bastante diversificada entre estas quatro combinações, né? Ou melhor, entre essas quatro bases que vão se combinando de 3 a 3. Adenina, citosina, timina e guanina. Galera, o que é o código genético? O código genético corresponde ao conjunto destas trincas de bases nitrogenadas que estão no DNA,
que quando são lidas ou traduzidas, elas permitem a formação de uma maravilhosa proteína. E é nesse sentido que eu quero que você guarde agora o significado do dogma central da biologia. Galera, preste atenção. Gene, segmento da molécula de DNA. Perfeito? Código genético corresponde a um conjunto de trincas de bases nitrogenadas que estão no DNA, que quando são lidas ou traduzidas, permitem a formação de uma maravilhosa proteína. Graças a isso, entramos no magnífico dogma central da biologia. Galera, o primeiro fator que eu gostaria de ressaltar com vocês é o que nós chamamos de replicação. Primeiro que quando nós falamos em células eucariontes, claro que nós estamos trabalhando com células eucariontes, nós observamos que a replicação, ou também chamada de duplicação, replicação ou duplicação, ela ocorre no núcleo da célula e, portanto, bastante importante para a multiplicação do nosso maravilhoso DNA. Então, duplicação ou replicação ocorre no núcleo da célula. Galera, nós temos aqui mostrado para vocês um mecanismo chamado de transcrição. O que é transcrição? É você produzir um RNA, perfeito, utilizando um DNA como molde. Então, transcrição significa utilizar um DNA como molde para produzir um RNA. Lembrando que nós temos 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, que vai carregar, transportar, melhor dizer, carregar, os códigos que estavam lá no DNA. Então ele vai carregar isso aí para o citoplasma. Nós temos um RNA ribossômico, que está associado à formação dos ribossomos. E nós temos o RNA transportador, que este sim transporta os aminoácidos específicos. Beleza? Bom, então, o que é transcrição? Produção de RNA utilizando o DNA como molde. Onde isso acontece? Nas células eucariontes, isso vai acontecer no núcleo. Nas células procariontes, obviamente que o mecanismo ocorre no citoplasma. Não há núcleo, né? Galera, show de bola. A partir deste RNA, que nós podemos chamá-lo de mensageiro, você tem um mecanismo chamado tradução. Ou, se você preferir, você pode chamar de síntese. Olha lá, síntese, que nós chamamos de proteica. Paulado, entendi. Show de bola? Galera, onde acontece esse processo? Ele vai ocorrer novamente, agora sim, no citoplasma. Nas células eucariontes, no citoplasma, procarionte não há outra possibilidade. Então guarde com bastante carinho esses mecanismos. O que é uma duplicação, replicação? Produção de novos materiais genéticos, né? Portanto, é a duplicação do DNA, pode ser a duplicação do RNA, isso também é possível de acontecer. Enfim, galera, transcrição, produção de RNA a partir de DNA e tradução, síntese proteica. Guarda isso com carinho. Onde ocorre duplicação do DNA? Nas células eucariontes, no núcleo. Onde ocorre transcrição? Nas células eucariontes, no núcleo. Onde ocorre tradução? Nas células eucariontes, no citoplasma. Paulada, e procarionte? É tudo no citoplasma. Guarda que isso é filé para o seu vestibular. Vamos lá? Posso relembrar você de um fator? Nós já vimos isso, viu, moçada? Mas interessante para você lembrar, filé. Isso que eu vou te mostrar agora. Olha lá, A síntese proteica, ela se dá, mais uma vez, primeiro quero que você entenda comigo o seguinte. Estou eu aqui mostrando para você um RNA mensageiro. Observe que ele tem códigos, e aí estão listados todos esses códigos. Onde estão eles? Estão aqui, todos esses códigos aí, tá? Galera, cada trinca de base nitrogenada do RNA mensageiro, nós chamamos de códon. Então códon é uma trinca do RNA mensageiro. Isso. Paulado, o que é anticódon? Anticódon é a trinca complementar relacionado ao que nós chamamos de RNA transportador. Então, o transportador tem anticódon, o mensageiro tem códon. São complementares. Legal? Galera, existem bases nitrogenadas, existe uma trinca que permite o ribossomo identificar que é o início da síntese proteica, que é o magnífico AUG, que é a trinca de início. Ele vai permitir sempre a introdução de um aminoácido chamado metionina. Observe que aqui nós temos um sítio P, por onde este transportador consegue entrar e, obviamente,
estabelecer a sua complementariedade e deixar o aminoácido metionina. Aqui é a mesma coisa, né, moçada? Esse transportador ele vai entrar, só que agora o sítio é chamado de A, ele vai deixar o aminoácido correspondente, que é a fenilalanina, e a partir daí este ribossomo se desloca para a próxima dupla de códon, que ele vai ler, e assim sucessivamente os aminoácidos vão sendo introduzidos. Legal? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu lembrar com você uma questão clássica de vestibular e que você pode ser cobrado agora na segunda fase da Unesp. Show de bola? Lembrou? Síntese proteica? Galera, é revisão, né, bicho? Não dá pra gente pincelar demais, não. É revisão. Vamos lá, dica. Galera, você lembra dessa tabela? Já mostrei essa tabela um dia pra vocês. Mas, ó, pra gente lembrar. Vocês estão visualizando aqui, ó, deixa eu pegar o outro ponteiro aqui, ó, pá. Vocês estão visualizando aqui, ó, uma tabela que mostra todas as possíveis combinações entre as 4 bases nitrogenadas do RNA. Paulada, como é que você sabe que é do RNA mensageiro? Porque ele está falando que é uma tabela de códon. Lembre que códon é RNA mensageiro. Moçada, vamos tentar entender qual vai ser a questão do vestibular que pode cair para vocês? Então vamos lá. O cara vai apresentar para você uma sequência de bases nitrogenadas, que ele vai dizer que é um segmento de DNA, e a partir dele, ele vai pedir para que você identifique quais são os aminoácidos que serão introduzidos, o número deles e quais são eles. Portanto, a ideia é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, não vai sair socando a bota em primeira trinca, CCG, então a gente vai lá, C, no caso, CG, então seria aqui, ó, CCG, seria a prolina, isso, já é o primeiro aminoácido. Não. Lembra que eu falei para vocês? Existe uma trinca específica para o ribossomo começar a síntese de proteína. E qual é ela, moçada? É o AUG. Então quer dizer que antes disso eu não faço nada? Nada! Você só vai fazer a partir do momento que começar o AUG. Então, primeira trinca que você vai considerar é AUG, depois CGG, UGC, AAU, CAG, UGA. E aí, Paulada? Moçada, da mesma maneira que tem trinca para iniciar, tem trinca para finalizar. Nós temos 3 trincas de final de síntese proteica. Uma delas é a UGA, que está aí destacada aqui em último para vocês, né? Ó, essa daqui. Tem a UGA, a UAG e UAA. São 3 trincas que já eu ressalto para vocês. Galera, vamos fazer o seguinte. AUG, quem que é AUG? Olha lá, é a metionina. AUG é metionina, primeiro aminoácido que foi introduzido. Segundo aminoácido, CGG. Vamos comigo, olha lá. CGG seria a arginina. Que legal, Paulada, show de bola. Moçada, UGC, tá aqui, ó. Cisteína, ai que legal, outro aminoácido terceiro. Olha lá, moçada. AAU, asparagina, legal. Aí aqui, ó, CAG é a glutamina, moçada, que coisa linda. Paulada, pronto. Então quer dizer que eu li 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos, perfeito. E aí eu cheguei no códon de parada. Moçada, o códon de parada, ele não permite introdução de aminoácido. Ele serve para quê? Para parar a síntese proteica. Então isso significa que, a partir deste momento, a síntese proteica não deve mais acontecer, os ribossomos vão se descolar e a proteína estará pronta. Isso aqui, ó, claro que aqui eu fiz uma condição reduzida, mas a partir do momento que você tem o conjunto dos aminoácidos, você tem a formação de um polipeptídeo, também conhecido como proteína. Galera, quero definir 2 conceitos importantes agora com vocês. O primeiro é, na verdade, relembrar. Quem é o códon de início? Decora, AUG. E a metionina é o aminoácido. Esse você tem que decorar, beleza? Ótimo. Agora, moçadinha, o que mais? Olha aqui, ó. Códon de parada, UGA, UAG, UAA. Decora esses 3. Chegou em um desses 3 códons, você tem que parar a síntese proteica. E lembre, eles não introduzem aminoácidos. Lindo? Galera, agora o primeiro código que eu gostaria que você entendesse comigo. Então nós já vimos o que significa gene,
em alguns slides anteriores. Nós já vimos o que significa código genético. Agora, por que o código genético é chamado de universal? Código genético é universal porque os códons têm o mesmo significado em quase todos os organismos. Existem raras exceções, mas não se preocupe com isso. Galera, você tá ligado esse aqui, ó, AUG? Este AUG, ele vai permitir a introdução de metionina em um ser humano, em uma bactéria, em um grilo, em uma planária, em qualquer ser vivo. Tudo bem com raras exceções, mas basicamente para você guardar, a grande maioria esmagadora, 99,9% dos organismos vão ter basicamente este código genético definido como universal. E além disso, eu gostaria que você observasse isso aqui comigo. Já ouviu falar em código genético degenerado? Galera, o que é um código genético degenerado? Mesmo que ocorra uma alteração de um nucleotídeo em uma determinada sequência aqui, é possível que o mesmo aminoácido seja codificado, introduzido. Peraí, moçada, o que ele está falando para nós? Olha aqui para mim, ó. A leucina, ela tem 2, 3, 4, 5, 6 códons diferentes que permitem a introdução do mesmo aminoácido. Imagine que por um acaso, sei lá, você tem uma sequência que seria CUU. Imagine que por um motivo qualquer, nesse DNA, este CUU, esse último U aqui, ó, tenha sofrido um aspecto mutacional e no lugar dele tenha entrado um C. E aí sim a trinca não ficava mais CUU, e sim CUC. Moçada, você percebeu que tanto CUU como CUC, eles permitem a introdução do mesmo aminoácido. Então, isso significa o código genético ser degenerado. É possível que, mesmo que ocorra uma alteração em uma determinada trinca, um mesmo aminoácido pode ser introduzido. Ou seja, existem vários códons que podem determinar o mesmo aminoácido. E graças a isso, nós podemos citar para vocês as mutações silenciosas. Como assim? Às vezes, um par de base é substituído, mas ele continua introduzindo a mesma proteína no processo final, na proteína final. É uma mutação que aconteceu, mas ela não gerou alteração na proteína final, por isso chamamos de silenciosa. Belezeira? Pronto, moçada, mais um filézão para você guardar com bastante carinho e para levar para a segunda fase da Unesp. Vamos lá? Tá todo mundo animado? Não desanima não, nós estamos socando a bota aqui. Vamos lá, hein, bicho? Vamos nós. Galera, vamos mudar um pouquinho o nosso foco? Então vamos lá. Gostaria de citar para você agora um aspecto importante chamado de herança ligada ao sexo e herança autossômica. Primeiro, o que é um cromossomo autossômico? É aquele que estará relacionado com todas as características do corpo, menos característica sexual. Claro que cromossomo sexual são aqueles que definem, que estão relacionados com a definição sexual, com as características sexuais. Nós temos basicamente dois cromossomos sexuais, o X e o Y, que é exatamente esses dois feras que vocês estão observando aí comigo. Galera, existe uma região entre os cromossomos sexuais, X e Y, que são homólogos, que ele chama de região homóloga entre X e Y. E aí funciona como um caráter autossômico. Sem problema, não há distinção entre as duas regiões, uma vez que são homólogas. Agora, existe uma região do Y que não está condicionada, obviamente, a ser homóloga da parte do X. Então guarde com carinho. Qualquer gene que estiver localizado nesta região de X não homóloga a Y, nós chamamos de uma herança ligada ao sexo. Existem vários exemplos, hemofilia, daltonismo, são doenças que estão relacionadas a este fator. Lembrou? Isso é uma doença ou uma herança ligada ao sexo. Genes que estão localizados na porção do cromossomo X não homóloga a Y. Legalzão? Galera, dá uma olhada neste heredograma. Primeira pergunta que o vestibular da Unesp vai te fazer é o seguinte: isso aí é herança ligada ao sexo ou herança autossômica? Vixe, vamos fazer o seguinte, vamos preencher o heredograma. Vamos primeiro pensar na possibilidade de estar relacionado a uma herança ligada ao sexo. Vamos lá? Então o negócio é o seguinte, moçada.
Mulher vai ser definida X, X, homem definido como X, Y, tudo bem? Então vamos fazer aqui para a galera, X, X, este fera, X, Y, aqui deste lado, né? Agora vamos para a família aqui, ó, X, X, aqui ó, X, Y, aqui também nós temos um outro indivíduo, um outro cuecão aqui, ó, XY, e aqui, consequentemente, nós podemos identificar como sendo XX. Beleza? Bom, nós vamos condicionar que quem está pintado refere-se a uma doença, portanto, de caráter, no caso aí podemos pensar num caráter recessivo, tudo bem? Só para já agilizar o nosso processo, vamos considerar então que seja um caráter recessivo. Se é recessivo, todo mundo que está pintado tem que ser, portanto, recessivo. Então esta mulher, Xazinho, Xazinho, e aqui Xazinho Y. Legal. Moçada, esta moça aqui, ela não é afetada, então ela vai ser Xazão alguma coisa, tudo bem? Aqui, Xazão Y, show de bola. E aqui, Xazão Y. Vamos lá, peraí que depois a gente discute. Ó, aqui, Xazão Y, aqui, ó, Xazão alguma coisa por enquanto. E aqui, consequentemente, você pode identificar comigo Xazão, por enquanto, alguma coisa. Tá? Então vamos lá. Moçada, vamos começar por esta família aqui, ó, para ver se tem algum problema. Bom, este indivíduo, ele está doente, né? Portanto, ele é portador de um gene recessivo ligado ao sexo. Isso é possível? Sim. Ele recebeu esse Xazinho da mãe, e o Y, consequentemente, veio do pai. Então, show de bola, nenhum problema quanto a isso. Paulada, qual seria o genótipo dessa mocinha aqui, ó? Pois é, moçada, essa mocinha, ela pode ter recebido o azão, consequentemente, da mãe, e talvez o azão do pai, né? Ou então, no caso, este X aqui, ó, possa ter vindo do pai, esse aqui, né, ó, no caso, esse Xazão possa ter vindo do pai, e a mãe ter doado o azinho. Então, para nós não interessa, mas enfim, possível nesta condição. Então, esta primeira família aí desse lado que nós avaliamos, não vimos nenhum problema estrutural relacionado ao heredograma que está ligado ao sexo. Agora vem para cá, moçada, vamos lá. Vamos pensar nessa mocinha aqui, ó. Para ela ser Xazinho, azinho, Xazinho, Xazinho, ela tem que ter recebido um azinho do pai e um azinho da mãe. Só que vem cá, da mãe, tudo bem, a mãe pode ter azinho aqui. Mas agora me diga uma coisa, moçada, de acordo com os dados que foram oferecidos, o pai pode ter azinho? Não pode. O pai, ele é um cara normal quanto ao problema, quanto à doença. Portanto, essa menina, ela não pode existir. Então isso prova que este heredograma não é um exemplo de um heredograma com herança ligada ao sexo, porque a gente provou por A mais B que aquela moça, que ali nós fizemos um xizinho, ela não pode existir. Paulada, mas então agora o que nós vamos fazer? Pois é, então agora o que nós vamos fazer? Vamos apagar toda essa baixaria, você acabou de entender que não pode ser uma herança ligada ao sexo, então vamos fazer uma herança autossômica. Princípio da hereditariedade, lembra disso? Primeira lei de Mendel, moçada, princípio da hereditariedade. Peraí, deixa eu ajeitar aqui, ó. Princípio da hereditariedade. Como é que funciona? Pais iguais, fenotipicamente, que produzem filhos com fenótipo diferente, os filhos são recessivos. Então, ó, esse meninão aqui, azinho, azinho, essa meninona, azinho, azinho. Todo o restante, azão alguma coisa, azão alguma coisa. Aqui, moçada, é azão, azinho, por quê? Se tem um filho azinho, azinho, um azinho veio do pai e outro da mãe, né? E aqui também, ó, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Eita, que beleza! Então, refere-se a uma doença autossômica recessiva. Agora, sabe qual é a questão que o Vestiba vai fazer para vocês? Ele vai falar o seguinte, ó. Além de tudo isso, ele vai dizer para você que esse casal, ele pretende ter um filho, uma criança,
E eu estou colocando um losango aqui porque a gente não definiu o sexo ainda, ela não nasceu. E a probabilidade é a seguinte: este casal aqui, ó, esse rapaz com essa moça, eles gostariam de ter uma criança que seja do sexo feminino e que seja azinho. A pergunta é: qual é esta probabilidade, moçada? Essa vai ser a questão que você vai ter que fazer. A grande maioria dos alunos já pensam assim: bom, para ser recessivo, a mãe aqui tem que ser azinho, o pai, perdão, e aqui a mãe também. Eu concordo, mas você não pode considerar. Como não? Você tem que calcular. Você sabe quem são os pais, você calcula qual é a probabilidade desses dois indivíduos. Os indivíduos 2 e 3 da segunda geração, nós vamos ter que calcular. Então vamos calcular? Vamos. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui a borracha, eu vou apagar esse azinho, porque nós não sabemos ainda qual é o valor, tá? E aí agora na sequência, nós vamos calcular a probabilidade de cada um desses indivíduos ser heterozigoto. Galera, vamos cruzar esses caras aqui, ó. Quando a gente faz esse cruzamento, qual é o resultado que nós temos? Azinho, azinho. Galera, qual é a probabilidade do indivíduo 2 da segunda geração ser heterozigoto? Muitos alunos, equivocadamente, diriam o seguinte: 2 dentro de 4 possibilidades. Está errado. Esse indivíduo ele já nasceu, ele é normal, ele não pode ser recessivo. Então aqui, ó, para considerar que seja heterozigoto, a probabilidade é de 2/3. 2 dentro de 3 possibilidades. Mesma coisa desse lado, moçada. Qual é o resultado? Azinho. Essa moça já nasceu? Já. Então ela não pode ser recessiva, ela não está pintada. Qual é a probabilidade dela ser heterozigota? De novo, 2/3. Legal, então calma lá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos já colocando os valores que nós já identificamos. Então agora apaga a interrogação, né? Olha lá, moçadinha, que fácil que nós estamos aqui, hein? E aqui vai na caneta. Então, ó, por enquanto nós temos 2/3 vezes 2/3 vezes. Qual é a probabilidade de ser do sexo feminino? Meio, né? Então aqui, ó. Meio. Muito bem. Vezes. Paulada, qual é a probabilidade agora desse casal ter uma criança que seja, no caso, azinho? Cruzando agora esses dois indivíduos, você tem azinho, azinho. Paulada, agora corta? Não, agora você não corta ninguém, porque ninguém nasceu ainda, você não sabe. Qual é a probabilidade de ser recessivo? 1 dentro de 4 possibilidades. Então aqui, ó, 1/4. Isso dá quanto? Paulada, por que você fez tudo vezes? Porque, galera, é o princípio fundamental da matemática, né? Para que esta probabilidade seja correta, eu preciso do quê? Desse valor e desse valor e desse valor e desse fator relacionado ao sexo. Então a regra do E, a gente multiplica todo mundo. Isso vai dar 4/72. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 9 vezes 4, 36. 36 vezes 2, 72. Fantasticamente. Se ligou? Fica esperto com esse lance de 2/3. Se caso ele quisesse o dominante, só o homozigoto dominante, seria 1/3. Então, fica esperto com esse fator. Se ligou? Mais uma dica quente do seu vestibular do dia 8. Galera, vamos prosseguir? Vem com paulada. Nós estamos chegando, passamos do meio já, viu, moçada? Tem bastante coisa aí. Vamos lá, ó. Vamos nós. Comparação entre os grupos de artrópodes. Vamos mudar um pouquinho o nosso foco. Agora nós vamos entrar um pouquinho na zoo. Galera, vai aparecer uma tabela gigante para você. E nessa tabela nós vamos discutir um monte de coisa filé, mas pensa num filé para o seu vestibular. Primeiro é o seguinte, quais são os grupos principais de artrópodes que nós temos? Primeiro, o que significa artrópode?
Animais que apresentam os apêndices do corpo articulados, antena, mandíbula, apêndices locomotores. Eles apresentam um mecanismo importante de crescimento chamado equidízia ou muda, que já nós vamos conversar, e consequentemente são extremamente numerosos. É o filo com maior biodiversidade do planeta. Só a classe dos insetos corresponde a mais ou menos de 60% a 70% de todos os organismos vivos desse planeta, animais. Fechou? Galera, vamos lá! Então agora a nossa história aqui é a seguinte, ó, vou até tirar a caneta, vou pegar o laser que fica mais fácil. Então aqui é o seguinte, nós vamos trabalhar com 3 grupos, fique esperto, hein? Insetos, crustáceos, quelicerados, que são os aracnídeos. Paulada, quem são os insetos? Borboleta, mosca, mosquito, podemos pensar em barata, formiga, abelha, vixe, um monte podia ser, né? Piolho, pulga, tudo inseto. Crustáceo, camarão, siri, caranguejo, lagosta, enfim. Quelicerados aracnídeos são as aranhas, os escorpiões, né? Portanto, o carrapato é um aracnídeo, né, moçada? O ácaro também é um aracnídeo, então fique esperto quanto a isso. Primeiro quesito que eu quero dividir com vocês é o seguinte, moçada, como que é a divisão do corpo entre esses 3 organismos? Ó, os insetos, eles terão um corpo dividido basicamente em cabeça, tórax e abdômen, portanto tem 3 porções muito bem definidas. Já no caso dos crustáceos e quelicerados, ou aracnídeos, nós encontraremos somente cefalotórax e abdômen. A cabeça e o tórax são muito juntos, sem uma distinção plena, por isso cefalotórax e abdômen. Tudo bem? Quanto ao número de antenas, os insetos apresentam um par de antenas, são chamados de díceros. Os crustáceos apresentam 2 pares de antenas, são chamados de tetráceros. E os aracnídeos não são portadores de antenas, são chamados de áceros. Ótimo! Número de pernas. Muito bem. No caso dos insetos, nós encontraremos 3 pares de membros locomotores. São chamados de hexápodas. No caso dos crustáceos, a grande maioria são denominados portadores de 5 pares de membros locomotores, chamados de decápodas. E no caso dos aracnídeos, 4 pares de membros locomotores, octópodas. Isso é regra. Para identificar estes grupos, essa anatomia externa ela é bastante importante. Galera, rapidamente, quanto ao fator respiração, sistema respiratório, como que é o sistema respiratório de um inseto? Ele é chamado de traqueal. Galera, você lembra quem era o traqueal? Você tinha um orifício na superfície do corpo e um ducto que levava, obviamente, todo ramificado, o ar que entrava por este orifício para dentro dos tecidos. Portanto, um detalhe fundamental, os insetos não apresentam nenhum vínculo do sistema respiratório com o circulatório. Essas traqueias, elas levam o ar direto para os tecidos, sem a participação do sangue, sem a participação de pigmentos. Tudo bem? Ótimo. Então, respiração traqueal para insetos. No caso dos crustáceos, a respiração é por brânquias, portanto branquial. E no caso dos aracnídeos, chamamos de filotraqueal. Na região que divide o abdômen do cefalotórax, claro que em algumas aranhas de grande porte, como a caranguejeira amazônica, até dá para ver isso, né? Mas galera, elas apresentam umas fendazinhas e dentro dessas fendas existem lâminas de tecidos que são parecidos como folhas, que captam e realizam trocas gasosas com os fatores, com os gases que estão no ar. E aí sim despejam no sangue e posteriormente distribuem pelo organismo. Então isso é chamado de filotraqueia ou pulmões foliáceos. Tudo bem? Então guarde. Respiração de inseto é traqueia, crustáceo brânquia, quelicerado ou aracnídeo, filotraqueia ou pulmão foliáceo. Moçada, sistema excretor de um inseto. Como é que é a excreção? Ela é feita por túbulos de Malpighi. São prolongamentos, são tubos que partem do intestino do animal e a partir de então estão mergulhados nos líquidos do corpo, absorvem as excretas e eliminam através do próprio trato digestório. Então, estrutura excretora de inseto chamado de túbulo de Malpighi, tá? Paulada, como chamam a estrutura excretora de um crustáceo? Nós damos o nome de glândulas verdes ou antenais. Elas estão localizadas na base das antenas e são esverdeadas. No caso dos aracnídeos, chamamos de glândulas coxais. Elas localizam-se na base das coxas desses animais e, portanto, permitem eliminação de excretas. Então, guarda: inseto Malpighi, crustáceo, glândulas verdes ou antenais,
aracnídeos, glândulas coxais. E para finalizar este lance, para que nós possamos partir para o próximo fator, a circulação. No caso de todos os artrópodes aqui citados, a circulação é aberta, ou seja, o sangue em algum momento vai ser despejado em alguma hemocela, cavidadezinha de tecido, e ali se mantém um certo tempo antes de prosseguir, consequentemente, a se transportar pelo organismo, ou ser transportado pelo organismo. O grande detalhe é, os insetos são desprovidos de pigmentos transportadores de gases no sangue. Lembra? A traqueia joga oxigênio direto no tecido. Então, não tem pigmento transportador de gases. Agora, crustáceo e aracnídeo terão, e aí é um tipo de um pigmento chamado hemocianina, cujo grupo central é o cobre, perfeito? Tem basicamente a mesma função da hemoglobina, só que a hemoglobina ela tem o ferro como grupo alostérico central. Show de bola, moçada? E aí, no caso, então os dois serão portadores de pigmentos transportadores. Legal! Decore esse quadro que tem chance gigantesca de ele aparecer na sua prova. Vamos lá? Galera, prossigamos. Crescimento de um artrópode, você tá ligado ou não? Ecdise ou muda? Você já viu esse gráfico aqui, moçada? Esse gráfico ele é maravilhoso, né? É um gráfico que trabalha pra gente o tamanho do corpo, então os artrópodes eles crescem através disso daqui. Todos nós sabemos que os artrópodes são portadores de um exoesqueleto quitinoso, formado de quitina, rígido e que, quando o animal dentro dele chega no limite, esse exoesqueleto ele é rompido e o animal cresce, portanto sai desse exoesqueleto e consegue ter um desenvolvimento do organismo. Galera, a questão é a seguinte, existem basicamente, deixa eu só pegar aqui a caneta, existem basicamente dois tipos de hormônios que agem nesta situação, tá? Existe um hormônio chamado de equidisona, existe um hormônio chamado de equidisona e tem um outro hormônio chamado de neotenina. Neotenina. Estes dois hormônios, eles estão intimamente relacionados com este processo de equidise e também do crescimento do animal. Galera, eu vou chamar de E a equidisona e vou chamar de N a neotenina. Em que momento deste gráfico nós observaremos a ação de cada um deles? Bom, primeiro que é o seguinte, esses locais onde você está observando uns patamares lineares seriam a representação, neste intervalo obviamente de tempo, o momento em que está ocorrendo a troca de exoesqueleto. No entanto que quando finaliza esse momento de patamar, você tem exatamente o que nós chamamos de muda ou equidise. E aí, moçada, o animal passa por um período de crescimento. Aí, de novo, começa a equidise, finaliza a equidise e volta a ter período de crescimento. A minha questão agora aqui é a seguinte, moçada. Todo local de início de equidise, nós observaremos a ação do hormônio chamado equidisona, que ele estimula a equidise e ele vai inibir o crescimento do animal. Por isso que se mantém neste patamar linear. Agora, a partir deste ponto aqui, nós observaremos a ação do outro hormônio, que é a neotenina. Paulado, e aí? Ela inibe a equidise e começa a estimular o crescimento do animal. Então são dois hormônios que trabalham antagonicamente, perfeito. No entanto, que se você observar comigo, está lá, moçada, olha que bonitinha, esta cigarra trocando de exoesqueleto. Sabe como é que chama esse exoesqueleto velho? É chamado de exúvia. Se escreve assim, exúvia. Se escreve exúvia, mas se lê exúvia. É o nome que nós damos para esse exoesqueleto velho. Show de bola? Lembrou dos dois hormônios? Equidisona e neotenina. O equidisona estimula a equidise e inibe o crescimento. Neotenina faz o inverso. Inibe a equidise e vai estimular o crescimento. Fantástico, moçada! Mais uma questãozinha de Zou linda para o seu vestibular da segunda fase da Unesp. Vamos nessa? Show de bola? Tá todo mundo feliz? Estamos acabando, moçada. Vamos falar um pouquinho sobre crescimento populacional. Galera, você lembra desse gráfico aqui, Você lembra desse gráfico chamado de curva S ou sigmoide? Clássica, tradicionalíssima dentro do estudo de crescimento populacional da ecologia. Nós vamos entrar na ecologia agora, hein? Lembra? Lembra. Galera, o que esse gráfico demonstra?
É um gráfico que está mostrando para a gente densidade populacional, obviamente em função do tempo. Observe que existem números que aí estão listados. Este número 1 é o momento em que esta população está invadindo um determinado ambiente, portanto está tendo um pequeno crescimento, ou seja, ainda existe uma certa restrição quanto à interpretação do meio, a maneira, as estratégias e atividades que vão ter que executar para sobreviver. Depois de um certo tempo, moçada, nós começamos a observar, a partir do momento 2, um crescimento bastante rápido. Por quê? Os organismos já interpretaram o ambiente, já estão de fato conseguindo fontes alimentares, enfim, conseguem se reproduzir de maneira mais adequada por terem encontrado abrigo. Muito bem. Posteriormente, moçada, nós observaremos o quê? Esse primeiro patamar, né, que você está visualizando aqui, ó, no caso, pera lá, aqui, ó. Esse primeiro patamar que você observou aqui de intenso crescimento, a partir do momento 3, nós começamos a observar uma diminuição neste crescimento. Por quê? Porque nós já estamos chegando na carga biótica máxima. O que é isso, moçada? Carga biótica máxima. Representa, consequentemente, ó, essa linha pontilhada que eu estou representando, indicando aqui para vocês. Essa linha pontilhada, ela demonstra o quê? O limite que o ambiente permite de crescimento populacional. Ah, então corresponde à carga biótica máxima desse ambiente? Isso. E a partir de então, se você observar comigo, o fator número 4 corresponde a que condição? A comunidade ou a população que ocupa esta região, ela atingiu este equilíbrio, moçada. Se você observar, existem momentos que ela pode até superar a carga biótica máxima, mas ao mesmo tempo gera competição, diminui. Pode aumentar, diminui. Então ela continua agora oscilando neste tal limite. E graças a isso, nós podemos dizer para você que ocorreu, sem dúvida alguma, a população estabilizou e a partir de então nós atingimos um equilíbrio basicamente dinâmico. Galera, essa interpretação é fundamental para que vocês possam visualizar juntamente comigo o que é avaliar ou analisar um crescimento populacional. Se ligou? Sempre vai ter um limite imposto pelas condições de subsistência do meio. Agora, já que nós estamos falando em crescimento ou em análise populacional, por que não falar de relacionamentos ecológicos, né? Galera, você lembra de um relacionamento ecológico que eu tô achando que vai aparecer para você na Unespinha? Você lembra o que era uma forésia? Forésia é um relacionamento interespecífico, porque envolve organismos diferentes, de espécies distintas, só que a questão é a seguinte, um dos organismos vai ser beneficiado e o outro é completamente indiferente. Vamos traduzir? Olha lá, o que é então, deixa eu pegar um laser aqui para vocês, ó. O benefício está relacionado com os aspectos positivos de ser transportado por outro organismo, não causando prejuízo ao transportador. Paulada, eu não entendi. Galera, vocês já ouviram falar em cracas, né? As cracas, como aqui estão sendo observadas, perfeito? Elas correspondem a seres animais que conseguem viver aderidos à superfície de animais como baleias, tartarugas e bicho. Como são animais que dependem deste deslocamento na água para que partículas alimentares adentrem ao seu organismo, à sua carapaça, o fato de estarem aderidos no corpo de uma baleia ou de uma tartaruga que se desloca no oceano, isso é favorável para a craca. Mas e para baleia, para tartaruga? Cara, isso é indiferente, não causa nenhum dano. Isso chamamos de forésia. Quer um outro exemplo? Você já caminhando num gramado, você chegou na sua casa cheio de carrapicho. Moçada, o carrapicho é um frutinho cuja região interna tem semente. Para você, para sua vida, para o seu crescimento populacional, ter carrapicho na barra da calça ou no cadarço do sapato, do tênis, não vai te fazer diferença alguma. Mas para a planta, você promover a dispersão da semente é fundamental dentro do processo reprodutivo. Portanto, quero fazer uma análise gráfica com vocês sobre a forésia. Olha lá, tem um outro detalhe. Antes de falar do gráfico, olha que relacionamento bonitinho também que está associado à forésia. Ai, que fofura, né, Paulada? Que coisa linda, moçada. Olha lá, uau! O cãozinho que vai para o meio do mato e volta com o focinho cheio de carrapicho. Também é um mecanismo de forésia. Agora sim, olha lá o gráfico. Galera, imagine duas espécies, que nós estamos trabalhando como espécie E e F, que estão vivendo de forma isoladas, tudo bem? Com as suas respectivas necessidades e funções adequadas. Percebam que as duas populações,
Elas apresentam um crescimento populacional, inicialmente mais brando, depois vai crescendo mais acentuadamente até atingir um limite. Só que perceba o seguinte, a espécie E, ela tem um crescimento, uma carga biótica máxima maior do que a espécie F. Agora vamos colocar esses dois organismos vivendo juntos, manifestando uma condição de forésia. Vamos lá? Olha lá. Ô louco, paulada. Pelo que eu estou percebendo, a população E, ela não sofreu alteração. Pois é, para ela foi indiferente. Poderia ser a baleia, poderia ser o cãozinho, poderia ser você. Agora, a população F aumentou bruscamente. Por quê? Porque foi favorecida com o deslocamento, por estar sendo carregada por um outro animal. Entendeu? Esta seria uma representação gráfica para forésia. Somente forésia? Não, moçada. Isso também se encaixa plenamente para algumas outras condições relacionadas a inquilinismo, o próprio, podemos pensar, epifitismo, o comensalismo. Todos eles que são mais zero se encaixam exatamente nesta mesma condição gráfica. Beleza? Vamos falar de uma próxima relação? Dá um zóio, moçada. Você lembra o que era competição? Já coloquei tudo aí bonitão para os seus gráficos para você já ir analisando comigo. A competição, ela pode ser mais, menos ou menos, menos. Paulado, o que é competição? É uma relação. No caso aqui nós estamos trabalhando como interespecífica, entre espécies distintas, mas existe competição entre indivíduos da mesma espécie, né? Mas enfim, aqui a nossa espécie é entre espécies diferentes. E ela é, no caso, desarmônica. Por que desarmônica? Porque está causando prejuízo. A forésia era harmônica, porque traz benefício. Beleza? Galera, vamos lá. Relação em que organismos de espécies diferentes disputam pelos mesmos recursos ambientais, alimento, território, água, abrigo, que não são suficientes para todos. Ou seja, então eles ocupam um mesmo nicho. Galera, existe uma primeira análise que eu quero fazer para você. Quando que pode ser mais menos esta relação de competição? Você está vendo essas duas espécies de protozoários ciliados, o Paramecium caudatum e aqui o Paramecium aurelia, tá? Galera, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cultivar esses dois protozoários inicialmente de forma separada, cada um dentro do seu ambiente. Observe que a carga biótica máxima do Paramecium aurelia é maior do que a carga biótica máxima do caudatum, quando colocados em ambientes ou meio de culturas iguais, tá? Então quer dizer que o aurelia, ele é mais competitivo, ele consegue obter mais recursos do meio, teve um crescimento populacional. Galera, segundo um pesquisador chamado Gause, se eu colocar estes dois organismos para compartilhar o mesmo ambiente e, portanto, disputarem por um mesmo nicho, segundo ele, nós encontraremos o princípio da exclusão competitiva, ou seja, aquele grupo, agora aqui ó, colocados numa mesma cultura, tá? No mesmo ambiente, aquele grupo que teve carga biótica máxima maior tende, na competição, eliminar aquele que teve carga biótica menor. Isso nós chamamos de princípio da exclusão competitiva. Não perca essa ideia, que ela é muito importante. Agora, é possível que a competição interespecífica seja menos menos? É lógico que sim, moçada. Claro que sim. Por quê? Imagine, por exemplo, num vaso em que você coloca 7, 10 espécies de plantas dentro de um mesmo vaso. Você concorda que todas elas tornar-se-ão limitadas perante ao seu desenvolvimento, uma vez que existe limitação do ambiente? Então todos, por estarem competindo pelos mesmos recursos, tiveram prejuízos, cresceram menos. É o que nós estamos observando nesta representação gráfica. Olha lá, A e B isolados, cada um tem a sua carga biótica máxima. Quando colocados juntos, observem, moçada, que nós tivemos uma diminuição significativa. A população A e a B diminuíram em número populacional, ou seja, a competição trouxe prejuízo para as duas espécies ou para as espécies que estavam ali competindo pelos mesmos recursos. Lindo isso, não é? Joia! A partir de agora, então, eu quero que você entenda o seguinte. Nós falamos sobre dinâmica de população, falei para você sobre forésia e comentei representação gráfica associado até a outras relações, citei competição. Moçada, nós estamos chegando no final.
tem um negócio muito bom para você no final, não sai daí não, bicho. O final vai ser especial e eu vou fazer uma questãozinha especial, dar uma dica especial para você que vai fazer a Unesp. Não sai daí, essa vai ser filé. Fechou? Galerinha, vamos lá! Quero falar um pouquinho sobre adaptações de plantas, mas não é assim, sai falando de adaptação de planta, ai que beleza, não. Você vai entender onde eu vou chegar, peraí. É o seguinte, galera, tô cansado de ver questões da Unesp em que o cara cita. Ele te dá um texto com um monte de característica de um bioma, e aí ele pede para você identificar o bioma e assinalar uma possível adaptação de planta que esteja relacionada a esse bioma. Então nós vamos fazer o seguinte, olha lá, eu vou ler esse textinho com vocês rapidamente e você, antes de eu responder, você vai tentar identificar qual é o bioma que eu tô falando. Fechou? Então vamos lá. É um bioma exclusivamente brasileiro, só aqui na Jamataria, e compreende cerca de 11% do território nacional e 70% da região Nordeste. Puxa! Em função do clima semiárido da região onde se encontra, a vegetação costuma ser bastante seca, com espinho e pouquíssimas folhas. A maior parte dos animais encontrados na região é composta por répteis, a maioria cobras e lagartos. Boa parte desse bioma já foi desmatado, cerca de 46% de sua vegetação original. Os principais motivos da sua acelerada devastação nos últimos anos foram a expansão das fronteiras agrícolas e, principalmente, a utilização de suas árvores para a produção de lenha. Cara, pensou se esse texto aparece para você na prova, cara? Pensou? Seria bem legal. Eu peguei um compilado de vários textos e montei esse textinho para você. E aí eu quero te perguntar, e aí, identificou qual é o bioma que eu tô falando ou não? Porra, moçada, é claro que sim. Expansão de fronteira agrícola, estamos falando de semiárido, tô falando de exclusivamente brasileiro, tem vegetação com bastante espinho. Os animais geralmente são répteis, maioria cobras e lagartos. Cara, nós estamos falando desse bioma aí, moçada, que está destacado em amarelo. A famosa caatinga. Isso, exatamente. E nessa caatinga, eu gostaria que você observasse comigo que nós temos algumas adaptações de plantas que são interessantes. A primeira delas, primeiro quero te mostrar um cactus. Perceba que ele é portador de espinhos e ele tem um caule esverdeado. Esse caule esverdeado é chamado de cladódio. Daqui a pouco eu escrevo esse nome para vocês. Moçada, por que tem espinho? O que é o espinho? O espinho é uma folha modificada, portanto, sendo na forma de espinho, ela apresenta uma superfície, uma área de superfície muito pequena. Conclusão, perde pouca água para o ambiente. Portanto, as plantas que são portadoras de espinhos conseguem sobreviver de forma mais satisfatória, uma vez que não perdem tanta água por transpiração através da estrutura foliar. Então, espinho é economia de água e, claro, acaba sendo proteção deste caule suculento, bonito, chamado cladódio. Paulado, o que tem neste caule bonito, verde, chamado de cladódio? Nós encontraremos estas células que vocês estão observando aí, este tecido, que é chamado de parênquima aquífero. É um tipo de tecido vegetal que armazena água. Isso, galera. Então, fiquem atentos. Quando a gente fala de caatinga, nós estamos falando de xerófitas, plantas que vivem em condições de adversidade ambiental, seco, quente. E para viver aí, elas têm adaptações. E dentre elas, a presença de espinho e o tal do parênquima aquífero, que é um tecido caulinar que é capaz de reter, consequentemente, água. E o último detalhe, você está percebendo que esse caule é verde? Portanto, não é folha quem faz fotossíntese nas cactáceas, e sim o magnífico caule. Então, galera, anota, o cladódio, além de reter água, ele também faz fotossíntese. Cara, que caule maravilhoso! Olha que adaptação de folha e caule para viver nesta região. Legal? Vai cair uma questãozinha relacionada a isso. E não esqueça, a expansão da fronteira agrícola e a utilização de madeira para lenha também vem sendo um fator que acelera exageradamente a devastação desse bioma chamado caatinga. Joia? Vamos para mais um? Olha lá, será que agora você vai adivinhar de novo? Tenho certeza que sim. Vamos lá, moçada, eu vou ler com vocês, tá?
Ecossistema localizado em regiões litorâneas, com um ambiente formado por uma água salobra resultante do encontro de água doce com a água do mar, o que torna esse lugar um espaço sensível ao equilíbrio entre esses dois cursos d'água. Caracteriza-se por ser úmido, salgado, lodoso, pobre em oxigênio e muito rico em nutrientes, por possuir grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, apresenta um odor característico. O turismo elevado nessa região tem ocasionado muitos agravos ambientais, como poluição das águas e excesso de lixo que nós podemos observar. Paulada, que doideira! De quem que nós estamos falando, hein, moçada? De quem que nós estamos falando de verdade aqui para que vocês possam identificar comigo? Nós estamos falando, galera, do manguezal, né? Que é este bioma bonito, interessante, que vocês precisam identificar juntamente comigo. Paulado, o que nós temos de peculiar no manguezal? Primeiro que nós temos um tipo de raiz importante que está associado aos mangues. Mangue é o tipo de planta que existe no manguezal. E estas raízes são essas daqui, moçada. Elas vão apresentar, elas são subterrâneas, é óbvio, e aí elas apresentam uma curvatura chamada de geotropismo, que permite com que elas vençam a ação da gravidade e a partir daí consigam se expor em relação ao solo. Na extremidade de cada uma dessas raízes existem poros que serão importantes na realização de captura de oxigênio, uma vez que este solo é muito carente de oxigênio. Então, raízes respiratórias, uma adaptação importante do mangue. Uma outra adaptação importante são as raízes de escora, moçada. Olha esse aqui, ó. Nós temos basicamente alguns tipos de mangue, tem o mangue preto, mangue vermelho, mas todos eles são portadores dessas raízes que servem como alicerce para fixação, suporte desse vegetal, uma vez que o solo é muito lamacento, né? De difícil fixação. Então, duas adaptações importantes que estão relacionados a esta situação, a esse bioma chamado manguezal. Belezeira? Ótimo, moçada! A partir de agora, então, nós podemos prosseguir e estamos quase acabando a nossa história. Galera, tudo bem de ecologia? Quero finalizar nossa história falando de dois aspectos importantes. Primeiro, quero ressaltar novamente com vocês um papo chamado ciclo viral. Só que, galera, todos nós sabemos que o ciclo viral, nós estamos primeiro vivenciando uma situação ainda até hoje. Claro que nós sabemos que a vacinação tem decolado aqui no nosso país e, de fato, estão atingindo números bastante significativos. Isso é muito positivo para todos nós. Mas eu gostaria de citar para você o seguinte: nós ainda estamos vivenciando e vivenciaremos ainda durante um certo tempo essa história chamada Covid-19, SARS-CoV-2. Mas, galera, pra gente, claro que ninguém vai ficar te questionando de forma tão específica relacionada a esse vírus, até porque ainda existem muitas dúvidas que estão vinculadas a ele. Mas um fator importante que eu quero ressaltar é o seguinte: você lembra quais são as etapas de um ciclo viral? Ele primeiro tem o mecanismo de adesão ou adsorção, que é o reconhecimento do vírus em relação à célula. Daqui a pouco eu vou te contar aqui um relacionamento específico. Além disso, nós encontramos uma segunda etapa chamada de penetração ou infecção. Galera, nós temos basicamente três tipos de infecções. O que nós chamamos de injeção, que é o que acontece com o bacteriófago. Ele injeta o seu material genético dentro da célula. Então, deixa eu trocar aqui de ponta só para a gente poder identificar aqui com vocês. Peraí. Pronto. Imagine que isso aqui seja uma bactéria, tudo bem? E imagine que aqui, nós temos um lindo bacteriófago aqui conectado. Esse material genético dele, ele é injetado para dentro da célula, então aqui ele não estará mais, e toda essa parte fica para fora, então é infecção por injeção. Tudo bem? Bacteriófagos são vírus que atacam bactérias. Legal, Paulada, vamos apagar tudo. Ótimo. Galera, só que agora a questão, é a seguinte: existe uma infecção chamada de infecção por fusão, que está relacionado a vírus que são denominados como envelopados, que é o caso do coronavírus, do SARS-CoV-2, que ele apresenta um envelope lipoproteico cheio de receptores que envolvem o seu capsídeo proteico
e o seu material genético, que é RNA. Galera, dá uma olhada nessa figura que linda que está aparecendo aqui para vocês. Primeiro que você está vendo que nós estamos aqui numa célula hospedeira, que pode ser uma célula alveolar do tipo 2, que está associado lá às suas cavidades alveolares, pode ser uma célula do seu intestino ou até mesmo uma célula do seu endotélio vascular. Agora começa a fazer um pouco mais de sentido porque muitas pessoas têm problemas relacionados a vaso sanguíneo, a diarreia, a respiratório, sistema respiratório, porque é aí que o vírus ataca. Muito bem. Galera, e aqui nós estamos observando o maravilhoso vírus. Observe que ele apresenta a sua magnífica proteína spike, que está na superfície do envelope. E nós, seres humanos, somos portadores de uma proteína nas nossas membranas das células, chamadas de ACE. Paulado, o que é ACE? Chamamos de receptor ACE2, enzima conversora de angiotensina 2. Se você não lembra o que é tudo isso, tem aqui no nosso canal palestra sobre o SARS-CoV e nessa palestra eu conto detalhadamente tudo isso para você. Se você quiser relembrar, talvez seja importante para a sua prova da Unesp, tá? Chama palestra Covid-19. Muito bem, são vários, foram divididos em vários vídeos, que eu cito cada vídeo uma situação, a origem, fator ecológico, fisiologia, né? Estrutura, metabolismo, depois você dá uma olhadinha para você relembrar. Moçada, então ACE é o que nós temos nas nossas células, tá? Muito bem. As pessoas que são portadoras de comorbidades como diabetes, pressão alta, portanto hipertensão, apresentam um número maior desses receptores. Daí, uma das grandes preocupações com os idosos, com as pessoas idosas que são portadores geralmente mais frequentemente desses problemas. Bom, galera, aqui a questão é a seguinte, nós vamos ter que estabelecer a relação entre a ACE, né, e a nossa magnífica spike. Só que tem um detalhe importante que eu quero ressaltar com vocês. Nós temos um agravante que está associado ao nosso organismo. Qual que seria esse agravante? Essa proteína aqui, ó. A TMPRSS2. O que significa isso? Deixa eu apagar toda essa baixaria que eu fiz aqui para tirar os rabiscos de cima. Ela é chamada de proteína transmembranar do receptor serina 2. Paulada, qual é a função dessa proteína? Galera, essa proteína, antes da spike reconhecer a nossa ACE2, essa proteína TMP, ela muda um pouquinho a forma da spike e permite com que ela se encaixe mais perfeitamente nos receptores ACE2 das nossas células. Por esse motivo que esse vírus ele tem uma infecção muito mais poderosa que os outros vírus que já surgiram e que existem também do corona. Tudo bem? Pronto. Então era isso que eu queria entender com você. E aí você vai citar aqui comigo o seguinte. A partir do momento que teve esse reconhecimento, o envelope ele vai se fundir. Ele vai se fundir à membrana da célula. E aí ele vai permitir com que este capsídeo, mais o material genético, seja deslocado para dentro da célula. Aí, você tem o desnudamento, que seria a desestruturação do capsídeo e exposição do material genético. Esse material genético vai ser metabolizado, vai ser duplicado, vai ser produzida novas proteínas virais. Aí você tem a montagem ou maturação e a partir daí esse vírus pode ser eliminado para contaminar outras células. Paulado, o que você acha que pode cair? O que eu acho que pode cair, moçada, é relacionado a algum fator da infecção. Você tem que lembrar o que é uma infecção por fusão, que é uma relação muito íntima. E essa relação, moçada, ela é uma relação de reação entre moléculas, de encaixe entre moléculas, que nós chamamos de infecção por fusão. Então, o mecanismo de reconhecimento é a adesão, e aí a partir da adesão você tem a infecção por fusão. Beleza? Lembrar dessa sequência. E para finalizar nossa história, eu falei para você que a gente fecharia com chave de ouro, estou fechando aqui com vocês. O último aspecto que eu quero te mostrar, com bastante detalhe, tipos de imunizações. Já que nós estamos falando de vacina, já que nós estamos falando de vírus, por que não comentar um pouquinho sobre esses fatores de forma bastante tranquila? Galera, existem basicamente dois tipos de imunizações. A imunização passiva, que é aquela em que nós recebemos anticorpos prontos. Isso pode ser de forma natural, que é quando a sua mãe
durante a amamentação te transporta anticorpos, ou então, naturalmente, você, consequentemente, você consegue adquirir estes tais anticorpos via placenta, também é uma outra possibilidade, ou então amamentação. Agora, de forma artificial, nós podemos trabalhar, sem dúvida alguma, com o soro. Você está ligado o que é o soro? O soro é uma solução que nele nós temos, por exemplo, anticorpos prontos. Quando ele é inoculado no seu organismo, a função dele é imediatamente combater o problema. Um soro antiofídico, combater a toxina da serpente. Um soro escorpiônico, combater o veneno do escorpião. Um soro antiaracnídico. Ou seja, soro então é introdução de anticorpos prontos. No soro tem anticorpos prontos. Agora, moçada, o que é uma imunização ativa? Imunização ativa é aquela em que o nosso corpo será estimulado, por alguma forma, a produzir o tal anticorpo. Nós temos uma forma natural, qual? Quando a gente pega a doença. Quando você pega uma doença, você estimula naturalmente o seu corpo a produzir anticorpos. Ou então, nós podemos pensar na vacina. Ai, bendita vacina! Paulada ainda não foi vacinado, mas eu acredito que a próxima leva de professores, Paulada estará nesse meio. Galera, vamos lembrar daquela análise rápida do gráfico de vacina. Vamos lá, como que funciona a vacina? Nós temos um monte de tipo de vacinas que vocês estão observando aí. Vacinas que usam o vírus enfraquecido, vacinas que usam outros tipos de vírus, vacinas que usam RNA, vacinas que usam partículas de lipídio. Bicho, tem um monte de tipo de vacina que está sendo produzida pelo mundão aí. Nós estamos usando a Coronavac, que é produzida a partir de vírus atenuados, né? Galera, mas em todas elas, qual é a situação? Você tem aqui um gráfico, ação da vacina, hein? Um gráfico de quantidade de anticorpo em função da dose, né? Então imaginemos que o cara tomou a primeira dose. Durante esse momento que ele tomou a primeira dose, o que aconteceu? Ele teve um aumento no número de anticorpos, mas ainda nós não sabemos se a resposta imune é a principal, não. Então ele teve um início de resposta imune. Como o seu organismo teve que reconhecer esta partícula viral que estava na vacina e que foi introduzida no seu corpo teve que reconhecer, aí ele produziu um monte de substância chamada interleucina, que estimulou a produção de anticorpo, multiplicação de células de defesa. E isso, num primeiro momento, não é muito eficiente quanto ao número de anticorpos produzido, quanto à eficiência. Portanto, isso nós chamamos de primeira resposta imune. Mas ela tem um fator muito importante. Qual? Ela permite a formação de células de memória. Células de linfócito B de bola, que não foram convertidos em plasmócitos e, portanto, produziram intensa quantidade de anticorpos. Esses linfócitos B que não foram utilizados, eles se mantêm no corpo como células de memória. Aí sim, se você tiver uma segunda dose, ou se caso você estiver aí tomando a dose reforço, o que acontece? O seu organismo, que já tem as células de memória, quando reconhece novamente essa substância estranha, bicho, aí a resposta secundária é monstruosamente grande, permitindo de fato que o seu organismo agora sim esteja imune. Paulado, e se mesmo na segunda não atingiu a imunidade esperada? Toma mais uma dose. E é assim que nós observamos o trabalho da vacina. Então, galera, a vacina é preventiva. O soro é curativo. Eita, que beleza! Paulada falou, né? Paulada falou que tinha bastante coisa boa para você observar comigo. Galera, acabou! Bicho, você tem 2 revisões lindas para vocês assistirem. Acredito que a primeira todo mundo praticamente já assistiu. Quem não assistiu ainda assiste, que é importante. Tem a da primeira fase também. Mas essa, bastante especial. Acredito que muita coisa que eu falei aqui hoje vai estar presente na sua prova. Então é o seguinte, se você gostou, curte, compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal, indique para os seus companheiros. E aí, galera, tenho certeza que todos vocês terão um desempenho maravilhoso na prova de Bio e eu só tenho a agradecer. E em breve a gente vai gravar para a provinha da UEL. Valeu, galera! Um beijo no seu coração. Eu espero que você faça a melhor prova da sua vida
que você seja muito feliz na segunda fase da Unesp. E ó, eu tô torcendo, bicho. Tudo isso que eu tô fazendo para vocês é de coração, de verdade, porque eu quero que vocês todos tenham muito sucesso e sejam felizes e realizados profissionalmente, como eu sou. Valeu, um beijo no coração. Se liga na Bill, se despede, mas eu voltarei. Um beijo no seu coração. Valeu, galera. Fala tchau pra mim. Valeu!